Fala, Audaz, se você quer passar na ESA, tem dificuldade em matemática e está maratonando conteúdos de matemática para a ESA, você chegou no vídeo certo. Esse aqui é um dos 41 vídeos que eu criei, que eu montei, que eu gravei para vocês, pensado no edital da ESA. Eu vou abordar toda a matemática nesses 41 e esse é apenas um deles. Se você quer ter acesso ao vídeo completo, você pode acessar na descrição desse vídeo. E se você quiser ter acesso também às questões que eu vou tratar dos temas nesse vídeo, você pode acessar o material de forma gratuita também na descrição desse vídeo. Espero que goste, desejo a você uma excelente maratona de matemática, seja bem-vindo à Coruja. Maratona de Matemática para ESA 2026, tema da nossa aula, números complexos. Que coisa linda! Vamos lá, olha só, definição de número complexo. Todo número que possa ser representado da forma A mais BI, em que A e B são números reais, ou seja, o conjunto AB ele está contido nos reais, e este izinho aí é a unidade imaginária. O i é a mesma coisa que raiz de menos 1. Tudo bem? Ou i ao quadrado é igual a menos 1. É a mesma ideia, tá? Então vamos lá. Exemplos de números complexos. Z1, por exemplo, igual a 3 menos i. Isso é um número complexo. Tá? Outro exemplo de número complexo. Z2. Z2 igual a menos 1 mais 5i. Que legal, né? Qual é a parte real? O A3. Parte real do número complexo. E aqui o B. B vale menos 1. O B é chamado de parte o quê? Imaginária. Pegou a visão? Imaginária. Aqui é a mesma ideia. Vamos fazer o trabalhinho aqui de casa? Olha só. O A vale menos 1. Menos 1 é o quê? Opa. Parte real. E o B igual a 5 é a parte o quê? Imaginária. Muito bem? Parte real, parte imaginária. O I é a unidade imaginária. Isma, quais são as formas de representação de um número complexo? Existem três: geométrica, algébrica e trigonométrica. A geométrica, eu posso dizer que é assim, ó. Por exemplo, AB. Deixa eu colocar com uma outra cor, que acho que vai ficar mais didático, tá? Z igual a AB. É assim, ó, para ordenado. A algébrica, Z igual a A mais BI. É dessa forma que a gente acabou de aprender. E a trigonométrica, Z é igual a Rho, que multiplica cosseno de θ mais I seno θ. Aonde Rho é a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Muito bem. E o θ é o argumento. Já explico sobre isso. É argumento, deixa eu escrever por extenso para você lembrar. Argumento de Z. Muito bem. É o argumento principal. Vou colocar aqui, ó. Argumento principal. Argumento principal de Z. Então, nós temos três formas. A geométrica, a algébrica e a trigonométrica. Vamos estudar todas elas com calma, tá bom? Vamos lá. Quando que dois complexos serão iguais? Bom, o A mais BI é igual a C mais DI, C e somente C. A foi igual a C, real foi igual a parte real e parte imaginária, B foi igual a parte imaginária. Se isso aqui acontecer, nós estaremos diante de dois números complexos iguais. O que seria conjugado de um número complexo? Tá? Se eu tenho, por exemplo, o complexo A mais BI, o seu conjugado, que é o Z barra, ele é A menos BI. Ou seja, só troca sinal da parte imaginária. Troca sinal da parte imaginária.
Só isso. Então, vamos a um exemplo? Simples. Qual é o conjugado de 2 mais 3i? Ora, o conjugado é o z barra. 2 menos 3i. Só trocar o sinal. Perfeito? Um exemplo para essa aqui de cima, igualdade de complexo. 2 mais 5i é igual a x mais... ou melhor, é igual a x mais y mais 2x menos yi. Caramba, mestre, complicou, hein? Não. Aqui, ó, jovem. 2 parte real é igual a parte real. E a parte imaginária, 5, é igual a essa parte imaginária que está multiplicando o i. Cara, só isso. Aí você vai cair num sisteminha. Olha que legal. Você vai cair num x mais y é igual a 2. E 2x menos y é igual a 5. Muito bem. Deixa eu só melhorar esse número aqui, botar 1 aqui, para facilitar a minha vida e dar um número inteiro ali. Você já vai entender. Então, vamos lá. Aqui é 1. Olha só que legal, um sisteminha. Posso somar essas equações. Corta y com menos y, então vai ficar 3x igual a 5 mais 1, 6. Logo, x vale quanto? X vale 2. Se o x vale 2 e x mais y vale 1, então 2 mais y vale 1, então y vale quanto? Menos 1. Então, achei os valores de x e y para que esses complexos sejam o quê? Iguais. Então, se os complexos forem iguais, parte real igual parte real, parte imaginária igual parte imaginária. Se falar em conjugado, só trocar sinal da parte imaginária. E aí vai um detalhe, observação. Observação. Um número complexo, mais o seu conjugado, ele vai dar sempre o dobro da parte real. Um número complexo, z, menos o conjugado dele, vai dar o dobro da parte imaginária. Guarde isso aí. Um outro detalhe que vale a pena eu comentar aqui para você é o seguinte. Dica. Se um número complexo for igual ao seu conjugado, isso quer dizer, isso implica dizer que z é um número real puro. Ou seja, eu alterei o sinal da parte imaginária, mas o número continua sendo o mesmo. Então, isso acontece quando o número é um real puro. Ou seja, meu querido, se eu tenho um número complexo 2 mais 0i, qual vai ser o seu conjugado? 2 menos 0i, que é a mesma coisa que 2, que é a mesma coisa que 2. Ou seja, imaginário puro. Ou melhor, perdão, real puro, né? Real puro. E o que seria um número real puro? Vou voltar aqui, ó, para dar o bizu para vocês. Dica. Real puro. O que acontece? O b tem que ser 0. E para ser imaginário puro? Para ser imaginário puro, o a tem que ser 0 e o b diferente de 0. Guarde essas duas belezuras aqui no seu coraçãozinho. Perfeito? Muito bem. Como é que eu adiciono, Isma, complexos? Como é que eu subtraio complexos? Como é que eu multiplico? Mesma coisa que qualquer outra coisa, filho. Você aprendeu lá na tia Teteia. Soma maçã com maçã, banana com banana. É a mesma coisa, tá? Então, adição de complexo. 2 mais i. Isso aqui é o complexo 1. E o complexo 2? É menos 1 mais 3i. Qual seria o número complexo soma? 2 mais menos 1. Essa seria a parte real. E a parte imaginária? I mais 3i. Então, o meu Z3, deixa eu colocar aqui do lado.
Então, meu Z3 seria 2 menos 1, 1, 3i mais i, 4i. Acabou. É somar banana com banana, maçã com maçã. Não tem mistério. E para subtração, mesma ideia. Z1, 2 mais i. Z2 menos 1 mais 3i. O que seria uma subtração Z3, por exemplo? 2 menos 1. Se eu fizer Z1 menos Z2, tá? Z1 menos Z2 na ordem. Aí aqui eu somei. Então, 2 menos 1 mais 1 menos 3i. Cara, é simples, cara. Simples. Então, o meu Z3 aqui, ó, vai dar 3, porque menos com menos vai dar mais. E 1i, melhor, i, né? 1i, que é i, menos 3i vai dar menos 2i. Tá aí a subtração. E a multiplicação, Isma? Cara, é só fazer distributiva, filho. Aqui, então eu vou fazer aqui direto, ó. 2 mais i, que multiplica menos 1 mais 3i. Ó, 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 3i, 6i. I vezes menos 1, menos i. I vezes 3i, mais 3i ao quadrado. Aí, ó, eu tenho menos 2. I ao quadrado, a gente sabe que é menos 1, falei lá no início, menos 1. Então, se i ao quadrado é menos 1, vezes 3, isso aqui vai dar menos 3. 6i menos i, 5i. Então, aqui eu tenho menos 5 mais 5i. Esse aqui é o meu complexo Z1 vezes Z2. Muito tranquilo, né? Muito. Não, na boa. Light. Lembre-se, i ao quadrado é menos 1. Tá? Então, na multiplicação nós temos isso, na adição temos isso, na subtração temos. Agora, na divisão, salga um pouquinho, tá? Porque na divisão, a gente vai ter que trabalhar com o conjugado do número complexo. Então, por exemplo, quanto que é o número complexo 1 dividido por 1 mais i? Ora, você vai multiplicar pelo conjugado, 1 menos i, em cima e embaixo. É isso que você vai fazer. Aí em cima vai dar 1 menos i. E embaixo, tá? E embaixo, você vai ter um produto da soma pela diferença. Vai ser quadrado do primeiro menos i ao quadrado, que é o quadrado do segundo. Então, isso aqui é 1 menos i dividido por 1 menos i ao quadrado menos 1. Então, aqui é 1 menos i dividido por 2. Então, quando aparece uma divisão de complexos, não tem muito o que você fazer, a não ser tirar a parte imaginária do denominador. E como que ela some? Multiplicando pelo conjugado. Muito bem. Então, aqui, ó, multiplicar pelo conjugado. Certo? Muito bem. Vou deixar aqui algumas dicas. 1 mais i ao quadrado, isso aqui, pasmem, dá 2i. 1 menos i ao quadrado, pasmem, menos 2i. Muito bem? Isso aí. Dá para decorar já, né? 1 mais i dividido por 1 menos i, isso aqui vai dar 1 mais i em cima multiplicando, 1 mais i embaixo multiplicando. Então, vai ficar 1 mais i ao quadrado dividido por 2. E 1 mais i ao quadrado é 2i dividido por 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que i. Que isso, mestre? Que isso, mestre? Não, real. Real, pô. Ó, 1 mais i dividido por 1 menos i. Vai multiplicar pelo conjugado, 1 mais i, em cima, quadrado primeiro, mais 2 vezes pelo segundo, mais o quadrado segundo, que é menos 1, e embaixo, quadrado primeiro, menos o quadrado segundo. O quadrado segundo é menos 1. Menos 1 com 1 cortou, então aqui vai ficar 2i.
Menos com menos dá mais, 1 mais 1 dá 2, 2 corta com 2, então o resultado é I. Olha que interessante. Fiz rapidinho aqui, mas você consegue fazer isso em casa, né? Tranquilo. Então, cara, olha que interessante. Olha que interessante. Essa brincadeira aí, aqui, ó, 1 mais I. 1 mais I. Opa. 1 mais I. Dividido por 1 menos I, isso aqui é I. E 1 menos I dividido por 1 mais I, isso aqui é menos I. Caramba, que interessante, mestre. Então guarde. Se na sua prova vier algo assim, ó, 1 mais I dividido por 1 menos I elevado a 2026. Quanto é que isso aqui dá? Você já vai saber responder. Por quê? Porque eu vou falar do ciclo de repetição. Light! Guarde. O ciclo de repetição de um número complexo, um número complexo não, né? Do I, da unidade imaginária, o ciclo de repetição dele é o seguinte. O ciclo de repetição dele é de 4 em 4. Guarde isso, 4 em 4. Ou seja, I elevado a 0, não, elevado a 0 não. I elevado a 1 dá I. I ao quadrado dá menos 1. I ao cubo dá menos I. E I à quarta, isso aqui vai dar 1. Perfeito? Esse aqui é o ciclo. O que que isto aqui quer dizer, Isma? Se o expoente deixar resto 1 de uma potência de I, o resultado é I. Se deixar resto 2, o resultado é menos 1. Se deixar resto 3, na divisão por 4, porque o ciclo é de 4 em 4, se o expoente deixar resto 3 na divisão por 4, o resultado é menos I. E se o expoente for múltiplo de 4, o resultado é 1. Tá? O ciclo é de 4 em 4. Ou seja, isso aqui faz eu chegar à seguinte conclusão. Se o I estiver elevado a um expoente múltiplo de 4 mais 1, o resultado é o próprio I. Se estiver elevado a um expoente múltiplo de 4 mais 2 unidades, aí o resultado é menos 1. Se for um expoente múltiplo de 4 mais 3, aí o resultado é menos I. E se estiver elevado ao expoente múltiplo de 4, o resultado é 1. Então, o desafio anterior, por exemplo, foi 1 mais I dividido por 1 menos I. Foi isso? Foi. A gente já sabe, elevado a 2026, né? A gente já sabe que essa base, ela vale I. Então, é I elevado a 2026. I elevado a 2026 é I elevado a 2024 vezes I ao quadrado. I elevado a 2024, o expoente é múltiplo de 4. Então, o resultado é 1. E I ao quadrado vale quanto? Menos 1. Então, isso aqui é 1 vezes menos 1. Resultado, menos 1. Que coisa maravilhosa. Cara, tá light. É só abrir a mente, cara. Não fica pensando, ai, número complexo. Não, 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 não. É o Izinho, é como se fosse raiz de menos 1. Então, I ao quadrado é menos 1. Já sabe do ciclo de repetição, já sabe parte imaginária, parte real, imaginário puro, real puro, coisa linda. Agora nós vamos pegar um bisuzinho maneiro aqui. Radiciação de complexos, tá? Depois a gente vai para algumas propriedades, depois vamos para a parte geométrica e aí a gente acaba. Guarde uma coisa. Guarde uma coisa. Quando a gente fala de radiciação de complexos, e isso aqui nunca caiu na ESA, nunca, até agora. Quando a gente fala de radiciação de complexo, a gente está falando de extrair a raiz de um número. Então, por exemplo, cara, pega o bizu que eu vou falar, tá? Se a questão fala quais números, não é uma questão de prova, mas aqui no nosso exemplo, né? Quais os números complexos que elevado à quarta potência resultam em 1? O que ele quer dizer com isso aqui? Quais são as raízes quartas de 1? Então, quando eu faço assim, ó, x elevado à quarta menos 1 igual a 0, eu estou falando que x à quarta é igual a 1.
Ou seja, x é igual a mais ou menos raiz quarta de 1. Mais ou menos raiz quarta de 1. E a raiz quarta de 1, aí é que tá, cara. Se o x fosse real, a resposta seriam só dois valores, mais 1 e menos 1. Só que como a gente está nos números complexos, aí não pode ser só dois números, porque o expoente ali é 4. Então, se o expoente é 4, tem que te entregar 4 valores. Entendeu? Não tem como para onde fugir. Se você estiver no universo dos números complexos, se ele falar assim, quais são os valores que elevado à quarta potência resulta em 1? Trocando em miúdos, ele quer saber as raízes quartas de 1. Se são raízes quartas, tem que ter 4 valores. E quais seriam esses valores? De cara, mais 1 e menos 1. De cara. 1 à quarta, 1 menos 1 à quarta, também dá 1. E os outros dois? Se não aparece de cara, eles são números complexos. Eles estão escondidos. Eles estão escondidos. E quem seriam esses caras aqui para você? O i e o menos i. Porque i à quarta também dá 1. E menos i à quarta também dá 1. Então, quais são as raízes quartas de 1? 1, menos 1, i e menos i. Tudo bem? Muito legal. Essas são as raízes quartas de 1. E, Isma, como é que eu resolveria essa questão na prova? Se ele me desse isso aqui, ó. Acho que nós veremos mais à frente, tá? Mas se tivesse isso aqui na minha prova, ó, x à quarta menos 1 igual a 0. Quais são os valores de x? Simples. Você vai fazer o seguinte, ó. X à quarta menos 1 igual a 0. Aqui você sabe que x igual a 1 vale e x igual a menos 1 também vale. É só testar. 1 à quarta menos 1 dá 0. Menos 1 à quarta menos 1 dá 0. Então, duas raízes você já tem. Duas raízes você já tem. Olha só que interessante. X à quarta é x ao quadrado menos 1 igual a 0. Isso aqui é uma diferença de quadrados. Então, eu posso fazer o quê? O primeiro mais o segundo, que multiplica o primeiro menos o segundo. E olha que interessante. X ao quadrado mais 1. Isso aqui é diferença de quadrados. Produto da soma pela diferença. Caraca, mestre! Produto de valores resultando 0. Ou esse é 0, e aí eu vou ter x igual a 1. Ou x mais 1 é 0, e aí eu vou ter x mais 1 igual a 0, x igual a menos 1. Ou eu vou ter x ao quadrado mais 1 resultando 0. X ao quadrado mais 1 resultando 0, x quadrado é igual a menos 1. Extraindo a raiz, mais ou menos raiz de menos 1. E raiz de menos 1 é o quê? I mais ou menos i. Achei as 4 raízes. 1, menos 1, mais i e menos i. Lindo! Você pode resolver tranquilamente por produtos notáveis. Mestre, se eu não dominar produtos notáveis dessa forma aqui, resolve por polinômios. E se eu não conseguir, aí você, pela terceira possibilidade, você vai usar a segunda lei de Moivre, que é a lei da radiciação de números complexos. Veremos mais à frente, tá bom? Muito bem. Aqui estão algumas propriedades. O conjugado do conjugado é o próprio número complexo. Se o número complexo for igual ao seu conjugado, esse camarada, ele pertence aos reais, ele é um real puro. Se eu somar um número complexo com o seu conjugado, vai dar o dobro da parte real. Se eu subtrair, vai dar o dobro da parte imaginária. O conjugado da soma é a soma dos conjugados. O conjugado da diferença é a diferença dos conjugados. O conjugado do produto é o produto dos conjugados. E a divisão de conjugados é o conjugado da divisão. E a potência de um conjugado é o conjugado de uma potência. Cara, muito, muito, muito light, tá? Propriedades bem simples assim. Vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, 1 mais i mais 2 menos i. O conjugado disso é o conjugado desse mais o conjugado desse. Então, aqui vai ficar conjugado
1 com 2, 3. I com menos I, 0I. Aqui vai ficar 1 menos I, mais 2 mais I. Aqui o conjugado, aqui é 0, conjugado de 3 é o próprio 3, porque é real puro, mais I com menos I cortou, 2 mais 1, 3. 3 é igual a 3, bateu. Você pode testar cada uma dessas propriedades chutando os valores aleatórios ali. Muito bem? Bora lá. Representação geométrica de um número complexo. Bom, como é que você faz isso aqui? Lembra das 3 representações? Beleza, a primeira é geométrica, é um par ordenado. Então, nós estamos diante aqui do plano de Argand-Gauss. Argand-Gauss. Esse eixo é o eixo imaginário, esse eixo é o eixo real. Aqui é a origem do plano de Argand-Gauss. E aqui, se eu selecionar A, aqui eu selecionar B, e eu conectar esses camaradas, eu marco o complexo AB. Esse complexo AB, meu complexo Z, ele pode ser representado geometricamente por este ponto. Este ponto tem um nome, ele é chamado de afixo. Tudo bem? Ele é chamado de afixo. Um outro detalhe é a distância do afixo à origem é o módulo de Z. É o módulo de Z. Então, veja aqui, ó. Se eu puxar aqui, ó, essa distância vai ser o módulo de Z. Módulo de Z, então, é a distância. Raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Por que A quadrado mais B quadrado, mestre? Porque aqui vale A, aqui é 90 graus. Aqui vale B, e este triângulo, por ser retângulo, ρ ao quadrado é A quadrado mais B quadrado. Então, ρ é raiz de A quadrado mais B quadrado. E o ρ é o módulo do complexo. Módulo de Z. Muito bem. E aí eu trago um outro detalhe, que é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo que eu vou chamar de θ. Θ aqui é o argumento principal de Z. É o ângulo que o vetor da distância do afixo até a origem forma com o eixo real. Esse ângulozinho é chamado de ângulo principal, argumento, perdão, principal de um número complexo Z. Tá? Representação trigonométrica do número complexo. Lembra dela? Lembro não, Isma. Pois é, deveria, hein? Deveria. Então, um número complexo, ele pode ser representado como ρ que multiplica cosseno de θ mais I seno de θ. Beleza, Isma, lembrei. Ah, seu banana. Vamos lá. Como é que eu chego a esse camarada? É muito simples. Sério mesmo, confia em mim, é muito simples. Lembra da forma algébrica? Z igual a A mais BI? Perfeito. Lembra da representação geométrica? Aqui está o afixo de Z. Perdão, ficou horrível isso aqui. Aqui a parte real. Aqui é a parte imaginária. Esse ângulo aqui, deixa eu colocar de uma outra cor. Este ângulo aqui é o nosso θ. Essa medida aqui, essa distância vale A. Essa distância aqui vale B. E esse triângulo é retângulo. E aqui é o nosso ρ. Faz sentido? Faz sentido? Quanto que é cosseno de θ? Cosseno de θ, cateto adjacente sobre ρ, hipotenusa. Quanto que é o seno de θ? Cateto oposto, B, sobre hipotenusa, que é ρ. Faz sentido? Então, aqui eu tenho que o A
é ρ cosseno θ. E aqui eu tenho que B é ρ seno θ. Então, o meu número complexo Z, olha que interessante. Então, o meu número complexo Z, ele é A, que é ρ cosseno θ, mais o B, que é ρ seno θ, vezes I. Então, o meu Z, eu posso colocar o ρ em evidência, cosseno θ mais I seno θ. Olha que interessante. Chegamos à forma trigonométrica, ou polar, de um número complexo. Surge daí. Viu? É simples. É só uma reescrita da forma algébrica. Você joga para a geométrica, afixa, né? Situa o ponto, né? O afixo no plano de Archan-Gauss, tem a abscissa dele, tem a ordenada dele, faz uma razão trigonométrica, seno e cosseno, acabou. Beleza? Acabou. Muito tranquilo aqui. Forma trigonométrica ou polar. Operações na forma trigonométrica. Isso aqui é importante. Ah, um detalhe. Eu posso escrever assim também, ó. Ou Z igual a ρ cis θ. Tá? Por que cis θ? Cis. Cosseno e seno. Olha lá. Cosseno e seno. Beleza? Rho cis θ. Isso é uma forma abreviada. Multiplicação de números complexos. Se eu tiver o Z1 igual a ρ1 vezes cis θ1, e se eu tiver o Z2, ρ2, cis θ2, se eu quiser fazer Z1 vezes Z2, vai ser ρ1 vezes ρ2 vezes cis θ1 mais θ2. Você vai somar os argumentos e vai multiplicar os ρ's. Bem simples. Na divisão, se eu quiser fazer Z1 sobre Z2, vai ser ρ1 sobre ρ2, que multiplica cis de θ1 menos θ2. É isso aí, só essa formulinha. Bem light, bem tranquilo. E na potenciação? Que isso, mestre? Isso é loucura. Não é não, filho. Não é não. Imaginemos um complexo aqui, Z, 2 cis π sobre 3. E eu quero o Z à quarta. Vai ser 2 à quarta, que multiplica cis, 4 π sobre 3. Só isso. Então, o Z à quarta vai ser o quê? 2 à quarta, 16. 16, vou expandir aqui, ó. Cosseno de 4π sobre 3, mais I seno de 4π sobre 3. Acabou. Então, se eu fizer a potência de um número complexo, é a potência do ρ e multiplico o expoente pelo argumento principal do cosseno e do seno. Simples assim. Tudo bem? A radiciação é loucura. Caraca, mestre, radiciação é loucura. Não é não, filho. Não é não. Olha aqui, ó. Imaginemos o número complexo Z, tá? 8 cis 8 cis π, tá? 8 cis π, tá? Ali eu coloquei π sobre 3, 180 é π radiano, né? 180 dividido por 3. Aqui eu coloquei só o π, 8 cis π, tá? Quais seriam as raízes cúbicas de Z? Bom, se a raiz cúbica tem que ter 3, né? Tem que ter 3.
Então, a primeira raiz, que eu vou chamar de Z0, vai ser a raiz cúbica de 8. Vou chamar de W0, tá? Só para ficar igual aqui. W0 vai ser raiz cúbica de 8, raiz cúbica do ρ, multiplicado por cosseno de θ. Quem é θ? Π. Mais 2kπ. 2 vezes 0 vezes π. Dividido por n, que é 3. Mais i seno, só repetir. O θ, que é π, mais 2 vezes 0 vezes π, dividido por 3. Por que 2 vezes 0, mestre? Porque eu estou fazendo W0, a primeira raiz. W0, então tem que colocar o 0 aqui, porque o primeiro k tem que ser o 0. Muito bem? Então, aqui eu vou encontrar o W0. Já continuo. E o W1? A segunda raiz. Raiz cúbica de 8. E aí, onde está 0, você substitui por 1. Π mais 2 vezes 1 vezes π, dividido por 3, mais i seno de π mais 2 vezes 1 vezes π, dividido por 3. Já continuo. E a minha terceira raiz é o W2. Sempre vai terminar numa unidade a menos que o índice da raiz, tá? Então, se o índice da raiz é 3, vai terminar em W2, porque eu comecei em W0. Então, a minha terceira raiz vai ser raiz cúbica de 8, cosseno de π mais 2 vezes π, dividido por 3, mais i seno, coisa linda, hein? De π, nunca caiu, hein? 2 vezes 2 vezes nunca caiu, dividido por 3. Pronto. Agora eu vou finalizar cada um. Raiz cúbica de 8. Então, ó, meu W0, raiz cúbica de 8, 2. Aí, vamos lá. Cis, vou abreviar, tá? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. Então, π sobre 3. E o próximo? W1, 2 vezes cis. Vamos lá. 2 vezes 1, 2. 2π mais π, 3π. 3π sobre 3, π. Acabou. E o W2? 2 que multiplica cis. 2 vezes 2, 4. 4π mais π, 5π. Então, 5π sobre 3. Acabou. Aqui estão as 3 raízes. 1, 2, 3. Essas seriam as 3 raízes desse meu número complexo Z. Tá? São as raízes cúbicas. Guarde essa nomenclatura. As raízes cúbicas de Z, que é 8 vezes cisπ, as raízes cúbicas são essas. Muito bem? Muito bem. Legal. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Ah, só um detalhe, né? Só um detalhe. Veja aqui, ó. Aqui é o K e o K são esses valores. 0, 1, 2, até uma unidade a menos que o N. E o N é a raiz que você quer. Beleza? Então, o N é o índice, é o denominador também. O K é o subíndice, então vem para o numerador aqui, ó. Deixa eu até colocar numa cor diferente para você visualizar. K aqui, K aqui, K aqui e o K aqui. Muito bem? Só para você visualizar. Aí está a radiciação. Só que existe uma dica, né? Um método, processo, para você fazer mais rápido essa bagaça aí, né? Então, olha só. Existe um método para você fazer aquilo ali de uma forma mais rápida e não se matar desta forma, tá? Então, por exemplo, o Z é 8 cisπ. O que significa? Significa que Z é 8 que multiplica cosseno de π
mais I seno de π. Quanto que é o seno de π, pessoal? Seno de π. Ó, seno, cosseno. Π está aqui. Então, o seno é 0. E o cosseno de π é menos 1. Isso aqui tem que saber, tá? Isso aqui tem que saber. Tá? Vou colocar aqui, ó. O seno. Aqui é 0, aqui é 0. Aqui é 1, aqui é menos 1. E no cosseno, aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é 0, aqui é 0. Tá? Então, 1 é 0, tá menos 1. Então, esse meu número complexo, ele é, na verdade, só o menos 8. Só o menos 8. Tudo bem? Só isso. Só isso. Então, se z é igual a menos 8, e eu chamar z de x ao cubo, eu vou ter x ao cubo é igual a menos 8. Ou seja, se eu extrair a raiz cúbica de z, eu estou extraindo a raiz cúbica de x cubo. Ou seja, a raiz cúbica de z ela é equivalente a x, que corta 3 com 3. Então, para eu encontrar as raízes cúbicas, basta encontrar o x dessa equação. E essa equação aqui é a mesma coisa que o quê? X ao cubo mais 8 igual a 0. Isso aqui é uma soma de cubos. Isso aqui é x mais 2 ao cubo, x ao cubo mais 2 ao cubo, que eu posso, é uma soma de cubos, que eu posso, deixa eu escrever já 2 ao cubo, que eu posso fatorar assim, ó. Quando eu tenho a ao cubo mais b ao cubo, isso aqui é a mais b, que multiplica a quadrado menos ab mais b quadrado. Se fosse a ao cubo menos b ao cubo, uma diferença de cubos, seria a menos b, a quadrado mais ab mais b quadrado. Tá? Essas duas fatorações são muito importantes para esse momento aqui da aula de números complexos. Então, isso aqui eu posso fatorar como? Tá? Eu posso fatorar assim, ó, x mais 2, que multiplica x quadrado, menos 2x, mais 4, igual a 0. Aí ficou fácil. Por quê? Se um produto dá 0, ou o primeiro é 0, ou o segundo é 0. Se o primeiro for 0, x mais 2 for 0, eu vou encontrar um x igual a menos 2. Então, menos 2 é uma raiz cúbica daquele z lá. Menos 2. Olha isso aqui, ó. Xπ vai dar quanto? Menos 1. 2 vezes menos 1 dá quanto? Menos 2. Essa raiz aí tá aí. Coisa linda. E as outras duas? Vamos lá. As outras duas seriam o quê? As raízes de x ao quadrado menos 2x mais 4. Olha que interessante, cara. Olha que interessante. Isso aqui teria que ser quanto? 0. Aí eu posso fazer por Bhaskara para encontrar os números complexos. Ou eu posso fazer, vou dar uma brincada aqui. Posso dar uma brincada? Ó, isso aqui é a mesma coisa que x quadrado menos 2x. E o 4 é 1 mais 3. Posso dizer isso aí? Isso, por que eu fiz isso? Porque isso aqui é um quadrado perfeito. Isso aqui é x menos 1 ao quadrado. Joguei o 3 para o outro lado? Menos 3. Se eu extrair a raiz quadrada, gostou, né? Vai ficar x menos 1 igual a menos raiz de 3. Melhor, mais ou menos, né? Mais ou menos raiz de menos 3. E raiz de menos 3 é a mesma coisa que raiz de 3 vezes raiz de menos 1. E raiz de menos 1 é quanto? I. Então, isso aqui é a mesma coisa que x menos 1 igual a mais ou menos raiz de 3 vezes i. Joga esse menos 1 para o outro lado. Então, o x pode ser 1 mais raiz de 3i. E o x também pode ser 1 menos raiz de 3i. Encontrei as outras raízes. Caraca, mestre. Não precisou de nada dessa bagaceira toda aqui. Olha aí.
Não. Não. Você só precisou o quê? Trocar uma variável, chamar de x cubo, porque ele quer a raiz cúbica, isola o x. Perfeito? Se você isolar o x, você vai entender aqui, que é a raiz cúbica de z. Aí você aplica o produto notável conhecido, e aí a equação do segundo grau. Acabou. Muito bem? Muito bem. Fechamos de forma top. Você já tinha visto esse método aqui de solução? Maneiro, né? Coisa linda. E se cair na sua prova, vai cair nesse sentido aqui, tá? Raízes cúbicas e tal. Que aí o camarada vai dar a oportunidade de você tentar fazer de outra forma que não seja esse formato aqui, tá? E um detalhe importante que eu quero destacar antes de finalizar aqui a aula é o seguinte. Eu vou até marcar aqui, ó. Toda vez, sempre que encontrar A mais BI como raiz, A menos BI também será. Tá? Isso eu estou falando nesse método de radiciação aqui. Tá? Por exemplo, eu não encontrei 1 mais raiz de 3i, então 1 menos raiz de 3i também tem que ser. Tá? Porque elas precisam ser conjugadas entre si. Conjugadas. Você sempre vai encontrar raízes conjugadas. Perfeito? Então, se o camarada pediu as raízes cúbicas e uma você achou real, as outras duas têm que ser complexas conjugadas entre si. Isso aí é fato. Tá? E um outro detalhe é que essas raízes conjugadas, no plano de Archan-Gauss, formam um polígono regular. Nós encontramos menos 2, 1 mais raiz de 3 e 1 menos raiz de 3. Estão aqui os afixos dos números complexos. Conecta esses afixos. Você vai formar um triângulo equilátero. Sempre será um polígono regular. Muito bem? Muito bem. Esse aqui é 1 raiz de 3. Esse aqui é 1 menos raiz de 3. E esse aqui é menos 2 e 0. São os afixos, os vértices do polígono regular. Coisa linda! Beijo no coração, deixa o like e compartilhe. Tamo junto. E aí, Audaz, o que você achou? Tema curto, né? Foi rapidinho aqui, papum, para você revisar, rememorar. Lembre-se, para você praticar, você pode acessar a lista de exercícios aqui na descrição desse vídeo. E se você quiser ter acesso a todo o conteúdo já de uma vez, você pode também acessar na descrição do vídeo o vídeo completo. Cerca de 19, 20 horas eu passo por toda a matemática. Deixa o like e também o seu comentário. O que você achou desta aula, o que você aprendeu de novo e qual está sendo, né? Qual é a sua maior dificuldade na preparação de matemática para a ESA. Um grande abraço, fé na missão.